Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação que é no mínimo fascinante e bem fora da caixa. Vamos falar sobre o que o fogo realmente significa na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. A ideia aqui é investigar a possibilidade de que o fogo, em muitos casos, não seja nem um elemento físico, nem só uma metáfora, mas sim uma manifestação de anjos. A grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa. A gente costuma pensar no fogo como símbolo de purificação, ou da ira divina, certo? Mas e se essa leitura comum estivesse deixando passar um sentido muito mais literal e até mais profundo? E se, em vez de ser o quê, o texto bíblico estivesse, na verdade, descrevendo quem? Bom, para começar essa investigação, a chave parece estar numa palavrinha bem específica do hebraico. Uma palavra que muitas vezes é simplificada nas traduções e aí uma camada importantíssima de significado acaba se perdendo no caminho. A palavra é sarap. E o que é genial aqui é justamente essa dualidade. Sarap pode tanto significar ardente, aquele que queima, quanto serpente. E essa ambiguidade não é um erro de tradução, não. Pelo contrário, ela é a base de toda essa interpretação que a gente vai explorar agora. Agora a coisa começa a ficar interessante. Vamos ver como essa única palavra consegue conectar duas passagens do Antigo Testamento que, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. É uma ligação poderosa e, olha, bem surpreendente. A primeira vez que o termo serafim aparece é aqui, nesse contexto de serpentes de fogo, vamos dizer assim, que foram enviadas como um juízo no deserto. O texto original em hebraico usa a expressão Hanerashim HaSerafim, que literalmente é as serpentes, as ardentes. Guardem essa informação. E aí a gente dá um salto para essa cena muito mais conhecida da visão de Isaías com aqueles seres celestiais em volta do trono de Deus. E como eles são chamados no hebraico? Exatamente da mesma forma, sarafim, ou como a gente conhece serafins. E esse quadro deixa a conexão bem clara. De acordo com a análise linguística, a gente não está falando de duas coisas diferentes. Não, é a mesma categoria de ser, os ardentes. A diferença é que eles estão agindo em contextos distintos. No momento, como agentes de juízo aqui na Terra, no outro, como ministros lá no céu. Ok, com essa nova lente, essa ideia de que fogo pode ser, na verdade, a manifestação desses seres angelicais, vamos dar uma nova olhada em alguns dos momentos mais famosos de fogo divino da Bíblia. Começando pelo clássico, a sarça ardente. A leitura mais comum é que havia um anjo dentro da chama. Mas e se a gramática original estiver nos dizendo outra coisa? E aqui está o pulo do gato dessa teoria. A chama não é o veículo, a chama é a própria entidade. A substância do anjo se manifesta como fogo. O fogo não é algo que o anjo usa, é o que o anjo é naquele momento. Faz sentido? Agora, esse outro versículo, que é super importante para descrever a natureza de Deus, será que é só uma metáfora poética para falar de poder, de zelo, ou tem algo mais? Pois é, segundo essa visão, a expressão fogo consumidor não é só uma figura de linguagem. Ela descreve de forma bem concreta o efeito da ação dos agentes angelicais de Deus. É quase uma descrição literal da operação desses mensageiros seráficos, os tais ardentes. E a lista não para por aí não. A gente tem a coluna de fogo no deserto, a espada de fogo que guardava o Éden, o fogo que desce do céu a pedido de Elias, até aquele salmo que descreve os ministros de Deus como labaredas de fogo. Todos esses casos podem ser vistos não como fogo normal, mas como ação direta desses seres angélicos. Agora vamos avançar um pouco no tempo lá para o Novo Testamento. O interessante é ver que essa ideia do fogo como uma entidade angelical não fica presa no passado. Ela continua, e isso mostra uma consistência bem impressionante ao longo de toda a Bíblia. Quem não conhece essa frase de João Batista, né? Geralmente a gente interpreta esse fogo como um símbolo de purificação ou de julgamento. Mas, por essa outra ótica, o batismo de fogo não é nada simbólico. Seria uma imersão bem literal na energia viva, na ação desses mesmos seres seráficos, os ardentes, que agora estariam atuando como agentes do Espírito Santo. Chegamos então no dia de Pentecoste. De novo, a imagem do fogo aparece no momento absolutamente crucial da história cristã. A conexão aqui é direta. As línguas de fogo seriam a mesma manifestação dos serafins da visão de Isaías. O Espírito Santo estaria sendo distribuído, ou se manifestando, por meio desses agentes vivos, desses seres de fogo. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso,
Vamos organizar essa investigação toda num quadro para visualizar o argumento completo de uma vez só. Olha, o que é muito legal nesse slide é como ele mapeia essa progressão de forma visual. É a mesma entidade, os seres de fogo, aparecendo ao longo de toda a história bíblica. O que muda é a função deles, às vezes é para revelar algo, às vezes para julgar, para purificar, para regenerar, mas a natureza fundamental de um fogo vivo e ativo continua a mesma. Então, o ponto central é este aqui. De acordo com essa interpretação, o fogo da Bíblia não é o que, é quem. Não é um elemento sem vida, mas a presença e a ação manifesta de seres espirituais bem específicos, os serafins, os ardentes. E isso mostra, de uma forma brilhante, a coerência dessa teoria. Ela consegue amarrar dezenas de passagens diferentes com uma única chave de interpretação, mostrando uma consistência incrível, de Gênesis até Apocalipse. E para a gente fechar, fica essa provocação. Pensem um pouco. Se o fogo é um agente, uma entidade, e não só um símbolo, como isso muda a nossa leitura das histórias mais fundamentais da Bíblia? A gente passa a ver tudo com outros olhos, não é? Desde o chamado de Moisés na sarça ardente até a visão do juízo final. É sem dúvida uma ideia para se refletir.